a ideia da eleição incondicional, eu vou dizer isso pra vocês vão pensar que é mentira minha, que é brincadeira. Agostinho inventou um negócio que até hoje nós ouvimos falar, que se chama o pecado original. Só que Agostinho só tinha uma Bíblia em latim. E quando ele leu em latim Romanos capítulo 5, versículo 12, ele acreditou que aquela era a verdadeira expressão da palavra de Deus. Mas deixa que essa versão latina de Romanos 5,12 estava mal traduzida. Dizia assim: em Adão todos pecaram. Mas o texto grego original, ele não está falando em Adão todos pecaram. Na verdade, o texto está mostrando que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, diferentemente do que Agostinho vai passar a ensinar. Nathan Rufino, ele usa a teologia de Ken Wilson para provar que a teologia de Agostinho é errada. A ideia de pecado original não existe antes dele. A forma como ele coloca isso parece convincente. Mas quando você entende que Ken Wilson realmente está criticando, quando você vê também que o que os pais da igreja diziam sobre isso, se volta para a escritura, vê que o argumento deles cai, é fraco, e que possui problemas sérios nesses argumentos dele e do Ken Wilson. Neste vídeo eu vou te mostrar 3 coisas: o argumento de Agostinho de Nathan Wilson, o que os pais da igreja realmente ensinavam, no final, porque o argumento deles dois entra em conflito com a Bíblia. Então vamos ao primeiro bloco, que é o argumento do Nathan e do Ken Wilson. Antes de analisar o próprio Nathan, você precisa entender exatamente o que Ken Wilson critica. Ken Wilson, ele afirma 3 coisas. Ele rejeita a versão agostiniana de pecado original. Ele não aceita a culpa herdada automaticamente. E ele rejeita a imputação de Adão. Ele rejeita a incapacidade do ser humano de buscar a Deus, que a queda traz. Ele nega, portanto, a profundidade do pecado, negando o pecado original. Segunda coisa, ele afirma que esse pressuposto ele não existe antes de Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Os pais da igreja não falavam de pecado original, e não falavam de incapacidade total, não falavam de predestinação nos moldes dos reformados. Ele sugere que tudo isso foi influência filosófica de Santo Agostinho, que foi influência do neoplatonismo, influência do gnosticismo, que portanto não é bíblico. Nathan, ele usa estes argumentos do Ken Wilson como base da sua argumentação, base da sua apologética. Ele mostra os pais da igreja e conclui: essa doutrina é uma construção tardia que não estava nos pais da igreja antes de Agostinho. Mas vamos pensar que isso fosse verdade. Isso não responde à pergunta mais importante, que a escritura, afinal de contas, ensina. E é importante o que a escritura ensina, não é verdade? Nenhum dos pais da igreja que falou sobre o livre-arbítrio tratou como uma possibilidade, uma filosofia, uma ideia vaga. Todos, durante todos esses 500 anos, todos falaram explicitamente e claramente sobre a propriedade humana chamada de livre-arbítrio. Agora, quem nega isso é Agostinho. E quem segue Agostinho também nega. Ou seja, Lutero, Calvino e outros que vão ser discípulos de Agostinho. Por exemplo, Lutero, ele vai escrever um livro só para falar mal desse assunto, dizendo que o homem tem a sua vontade escrava, diferente de tudo que foi dito antes de Agostinho. Então, quem segue Agostinho de muito perto acaba falando as mesmas loucuras que ele. Agora a gente entra no bloco 2 do nosso vídeo, que é o ensino dos pais da igreja. Vamos lá então agora. Antes de Agostinho, temos Irineu de Leão, Cipriano de Catargo, Orígenes, Gregório de Nazianzo. E aqui vamos ser honestos, eles não usam a mesma linguagem técnica, por assim dizer, de Agostinho, mas não significa que eles não traziam em sua teologia, pontos de contatos, como as crianças precisam de perdão, todos precisam de graça, e que existe essa ligação entre o pecado de Adão e o pecado da humanidade. Portanto, eles fizeram essa identificação do problema do pecado.
crianças, quando nascem, não são impuras. Elas são cidadãs do reino dos céus. O corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. É por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9, diz que Deus é o pai dos espíritos. Vocês estão me ouvindo, gente? Uma criança... Porque bebês precisam de perdão, senão há neles o que ser perdoado. Esse é um ponto importante, porque é o que o Natan Rufino debate, inclusive no debate com o Torinho. E isso explode, né, a cabeça. Bora lá. Vamos pro bloco 3 agora, né? Falar do erro histórico do Pelágio. Que é no fim das contas, essa é a teologia do Natan Rufino, uma teologia pelagiana. O Natan, ele tenta proteger o livre-arbítrio, mas redefine o problema. O homem nasce neutro. O pecado não é herdado de Adão. Portanto, deixa de existir uma natureza pecaminosa no ser humano, como Pelágio falava, não é verdade? E o pecado passa a ser uma escolha não de livre agência, mas de livre arbítrio. Então, por que crianças precisam de perdão? É uma questão, né, a se colocar. As crianças são puras e não precisam de perdão. Não é o que a Bíblia fala, mas é que todos pecaram, inclusive as crianças, elas já nascem em pecado. O salmista disse, né, que em pecado me concebeu minha mãe. Então até mesmo a criança, ela precisa de Cristo, e os pais, por meio desse pacto de graça, são aqueles que têm a missão de trazer as crianças ao Senhor. E as crianças precisam de arrependimento. Não é o que Pelágio, Natan Rufino e Ken Wilson falam. O que fala, afinal de contas, Agostinho? Que o homem nasce pecador, que o pecado ele é herdado da natureza adâmica e a incapacidade de graça necessária. Qual é a base de Agostinho? É uma base bíblica? Sim, ele toma textos de Romanos 5, Efésios 2, João 6, dentre outros textos que falam desta questão da natureza pecaminosa do ser humano. Agostinho não exagera, mas ele levou o pecado às últimas consequências. A gente já tem o lado bíblico aqui, né, que é o lado de Santo Agostinho, o lado dos pais da igreja, o lado do que o Torinho tá no debate. Por isso que nós reformados falamos que existe a depravação total do ser humano, que o ser humano está morto nos seus pecados e que Deus que tem que agir primeiro para resgatar o ser humano, porque o homem é caído e precisa da graça do Senhor. Curta, comente, se inscreva, mas principalmente compartilhe para quem esteja precisando de conteúdo teológico bíblico. E o convite final que eu quero te fazer é para você assistir esse vídeo que vai aparecer aqui.